Vamos lá. Vamos lá. Onde é que eu tô? É, então vamos falar dos filhos, então, dos filhos da tia Paulina. Bom, Seus primos. meus primos. Bom, Tinha a mesma Maurício. idade que você, mais ou menos, né? Não, Maurício era mais velho, porque ele veio com 3. E eu nasci, acho que a diferença nossa era de 4 ou 5 anos, eu não sei. Então, Maurício era mais velho, não dava a menor bola para nós, a gente era pirralho. Eu e o Marcos éramos mais ou menos da mesma idade. Saul era um pirralho e o Jimmy, que nasceu muito depois, um pentelho, que só enchiam a vida da gente, queria vir brincar com a gente e só atrapalhava. Bom, então todas as férias eu ia para a casa da tia Paulina, porque o sonho da vida dela era que tivesse uma menina, e vieram 3 meninos. Então eu era princesa na casa dela. E o sonho de consumo dela era que eu me casasse com o Maurício. Conclusão: eu não podia olhar para a cara do Maurício, nem o Maurício olhava para a minha cara. Mas já deu um jeito. Eu resolvi logo a situação. Eu conheci uma família em São Paulo, nós conhecemos em São Pedro, e a mamãe então pediu se eu poderia morar na casa deles e estudar na faculdade Álvares Penteado, disse que podia. A Miriam era minha amiga, da minha idade, uma moça linda, e arranjei logo aquele tipo de. Ih, sabe, Maurício achou você linda. Maurício, a Miriam disse que você é um gato. Ah, Conclusão: se casaram. casar. Aí eu me livrei do O que Maurício. que tem essa escola, Álvares Penteado? Foi a Ah, escola que você estudou eu estudei em São Paulo. em São Paulo, a faculdade de contabilidade, Ah, que então foi a primeira faculdade minha. tá, Foi a primeira faculdade. você já era mais velhinha. Já tinha 15 anos, porque eu, Certo. 15 anos. 15 Eu, anos você fazia. é porque naquela época contador não tinha técnico de contabilidade. Você saía do ginásio e ia para contador como faculdade. E eu me formei com quase 15 anos, então fui com 15 anos. Por isso que eu fiz 3 faculdades, só por causa disso. E onde você morava em São Paulo? Eu morava em Bom Retiro, Na casa de quem? na casa da Miriam. Família. E a mãe dela era o quê? Não, era conhecida, nós Conhecida. conhecemos em São Pedro, Ah, tá, tá. uma família muito boa. O pai era Razan, Olha, da sinagoga, e uma família boa, humilde, mas boa família. E ela tinha lugar te receber. para receber, e meu pai pagava, naturalmente, para ela, né? Muito bem. E aí, o E ela Maurício, se casou com o Maurício, que e ela bom. casou, ai, graças a Deus, me livrei de um abacaxi. Muito bem. E como era? E você sempre deu a impressão de que você dava muito suporte para a geração de cima que chegou no Sempre, Brasil sem sempre, sempre, perdido. Você era o elo entre a sempre. Europa e o Brasil. A minha mãe aprendeu português comigo, porque o que eu trazia da escola, eu dava para ela as lições, e ela gostava muito de ler. Meu pai não, meu pai teve dificuldade. Ele ainda escrevia em Yiddish, ele fazia contas, sabe, a maneira dele, e eu é que praticamente conduzia a vida da Fanny, ela muito. Por isso é que é uma diferença entre nós de 6 anos. E você nota que ela tem um respeito comigo quase filial, porque, na verdade, eu é que conduzi a vida dela na escola e com as amigas, né? Porque eu era mais velha que ela e eu sempre fui muito safa. Obrigada, porque eu tive que me jogar na vida até para ajudar meus pais, né? Por isso que com 15 anos fui para São Paulo. Naquela época, uma menina com 15 anos, né? Fui sozinha para São Paulo e quando... Aí é uma outra história que eu vou contar, como é que eu cheguei no Rio de Janeiro. Como eu cheguei no Rio de Janeiro. Bom, Tia Branca. Mas qual foi a sua impressão de São Paulo quando você chegou lá? Você já conhecia São Paulo? Olha, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo e minha mãe morava em Rio Claro, foi para São Paulo para eu nascer e ela deve ter voltado, coitadinha, com 3 dias, 4 dias para Rio Claro. Mas eu nunca me adaptei em São Paulo. Eu nunca me considerei paulista porque sempre achei
uma sociedade muito fechada, muito fechada. Os grupos se juntavam e não davam brecha para ninguém entrar. O meu temperamento combina mais com o Rio de Janeiro, com Orla. Eu não gostei de São Paulo, eu não gosto de São Paulo. Mas você teve uma vida social em São Paulo, quando você estava fazendo contabilidade? Você ia para Eu, algum eu lugar para tive, eu tive até dançar? namorado em São Paulo. Tive namorado, eu namorei bastante. Não posso negar que minha adolescência foi muito bem aproveitada, muito bem aproveitada. Namorei bastante. Bom, namoro daquela época, gente, em que o flerte era e é a coisa mais deliciosa que pode ter. E os encontros eram encontros tão inocentes, as matinês de domingo que minha mãe acompanhava. Ela vinha para São Paulo? Não, em Rio Claro isso. Ainda em Rio Claro, eu com 12, 13 anos, eu fui fada azul da cidade. Fada Azul é um concurso que havia de Miss, em que provavelmente a minha mãe, não meu pai, deve ter comprado a maioria dos votos para eu ser Fada Azul. Eu tenho até um retrato que eu não sei onde é que está, em que eu fui Fada Azul com 13 anos, 14 anos, uma loucura, uma loucura. Bom, e a minha mãe sempre me prestigiou. A minha mãe sempre disse: a Rosinha não tem culpa de estar morando numa cidade pequena. Ela é uma adolescente e ela vai aproveitar a vida dela de adolescente. Então ela ia comigo nas matinês dançantes, ela sabia que eu tinha namoradinhos e ela me vigiava porque ela me vigiava e quando ela sentiu que a coisa estava ficando meia complicada, quando garoto fazendo serenata na porta de casa, ela disse para o papai: Motes, ela chamava ele de Motes. Motes, está na hora da gente ir embora para São Paulo. Por isso é que eu fui na frente para a casa dessa senhora, dona Regina, muito querida, para estudar na faculdade, enquanto meu pai tentava vender a loja, o que foi muito difícil para ele. Muito difícil. Muito difícil. A vida dele ficou em Rio Claro. A vida dele ficou em Rio Claro, coitadinho. Então, bom, aí a tia Branca, agora a tia Branca, casou com o tio José e teve o Jimmy. E ela fez questão que eu e o Maurício fôssemos os padrinhos. Porque o Maurício era jovem, ela disse: eu quero que os jovens acompanhem. Tanto que o Jimmy me chamava de madrinha quando ele era pequeno. Você sempre comentava com a gente. Ele chamava de madrinha até que ele cresceu e começou a ficar com vergonha. Aí parou de chamar. Muito bem. Tio Rubem. Tio Rubem era a ovelha negra da família. Ele se casou muito cedo com a tia. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Maine. E onde que eles moravam? Eles moravam em Niterói a vida inteira. Morava em Niterói. Ele veio com a família dela, em que o sogro dele tinha uma boa situação, ele era um bom vivan, tio Rubem não queria nada, um rapaz lindo, baixo, ele era baixinho. Ele não queria nada, Fanny, ele não queria nada, ele queria, era uma roda de amigos, ficar jogando, e o sogro que trabalhava, e ele fingia que trabalhava, enfim, tudo bem. Ele teve um filho só, chamado Saul, que é em homenagem ao meu avô, Chapse, em Yiddish. Saul. Muito bem. O Saul é falecido também. E tem um Saul que está vivo ainda, filho da tia Paulina, mais novo, você falou também. Tem. Ele é o único que também tem o nome do avô. Ele está vivo. Graças a Deus, ele está vivo. Muito bem. Então, Saul, filho do Rubem. o Rubem morreu. Ele morreu. E então são esses os irmãos da minha mãe. Da minha mãe. No final, tia Branca morreu antes. E não sobrou ninguém.